o seguinte, o Palmeiras se apresenta quando? E parece que o técnico não vem junto, é isso? Pois é, o que parece, né? De novo. Não, me contem essa história, porque eu quero vez, saber. né? Eu não quero fazer um juízo ruim e fazer nenhuma acusação, tá, palmeirense? Mas assim, é o que tá rolando nos bastidores. Inclusive hoje o Felipe Melo, né? Ex-jogador do Palmeiras, hoje comentarista, com quem Abel trabalhou né? Foi campeão no da Palmeiras. Libertadores. Disse que é um absurdo esse negócio de se apresentar só depois do elenco. Se isso realmente for verdade, não há nenhuma informação oficial vinda do Palmeiras de que o Abel não vai se apresentar, né? Mas sendo isso verdade, eu acho um escárnio, cara. Ainda mais um Palmeiras que não ganhou nada em 2025. Pô, se eu sou o comandante do clube, gente, com todo respeito, eu sou o primeiro a chegar, eu já estaria trabalhando hoje. Me debruçaria em tudo de errado que foi feito na temporada passada para não repetir, né, os erros em 2026 e fazer o Palmeiras ganhar tudo. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ah, vai, ô Quesada Ferreira, você tá viajando? Não, pô. É isso, né? Pensar grande. Se você pensa em ganhar tudo, você ganha pelo menos alguma coisa. Se você entra pensando em ganhar nada, é que você não vai ganhar mesmo, né? Acho que nada cai do céu. Gente, ó, o PDV, se isso for verdade, Everton e Pedro, fiquem à vontade aí para começarem a analisar. Eu acho um escárnio, sinceramente. Bom, nos últimos anos, a informação ela vem justamente porque é uma prática do Abel nos últimos anos, tá? A gente não tem a confirmação, mas é algo que a informação ela não surge do nada, mas ela surge exatamente do combinado que sempre existiu entre Palmeiras e Abel, de que o treinador português teria um pouquinho mais de tempo de descanso e que ele tem uma comissão técnica completamente alinhada com ele, né? O João Martins é um cara que é muito parecido com o Abel em algumas questões e a gente pôde acompanhar recentemente aí esse projeto do Sport TV, né? O Acesso Total. E o João Martins é um cara realmente, né? Ele tá lá o tempo todo e tal. Representa muito bem a figura do Abel. Tem algumas ideias diferentes. Às vezes ele puxa o Abel mais para uma realidade, às vezes o Abel acalma o João, às vezes o João acalma o Abel e por aí vai, mas eles têm uma linha de raciocínio bem parecida. E muitas vezes isso foi o combinado e aconteceu. Mas muitas vezes a gente está falando de um passado em que o Abel estava com gordura, né? Podemos dizer assim. Ou melhor, crédito, né? O Abel tinha crédito. Eu acho que esse crédito acabou. Se existe um combinado de fato entre as partes, eu acho que também seria legal existir o famoso semancol, que é a questão de você parar e pensar, pô, mas esse ano cabe fazer isso de novo? Partir do próprio Abel, talvez, do tipo, pô, eu preciso demonstrar, eu preciso passar uma mensagem pros caras de que esse ano precisa ser diferente, então começo por mim, começo pela minha atitude. Qual é essa atitude? A gente tinha um combinado, mas esse combinado cai por terra a partir do momento que o Palmeiras terminou o ano perdendo o Campeonato Brasileiro, perdendo a Libertadores, não conquistando nem o Campeonato Paulista, que vinha numa sequência aí de tricampeonato, né? E perdeu a chance de ganhar o Tetra no ano passado. Então, assim, o combinado ele existe, mas muitas vezes o combinado pode ser desfeito numa situação em que a mensagem é mais importante do que talvez o Abel estender por, sei lá, 5, 6, 7 dias um período de descanso. Isso se realmente existe, né? Essa possibilidade. Talvez a gente tá discutindo aqui, Quesada, e o Abel já tenha comunicado logo de cara, ó, esse combinado não vale esse ano, domingo eu tô aí, tive 10, 15 dias de férias, porque muitas vezes o Palmeiras justificou essa situação, Quesada, Everton e Pedro, porque o Abel ele demorou mais para entrar de férias, né? No sentido de o ano termina, mas o Abel ainda fica uma semana, 10 dias projetando, fazendo reuniões e que as férias do Abel começam depois. Mas eu acho que do jeito que foi o ano agora, tudo tão apertadinho, eu acho difícil que isso tenha acontecido. Eu acho difícil. Então eu acho que a questão é a mensagem que precisa ser passada. O Felipe Melo, eu discordo quase de tudo do Felipe Melo. Mas uma coisa é inegável. Por onde ele passou, ele foi campeão. Mesmo não sendo talvez uma liderança exemplar, porque dentro de vestiário acho que não é uma figura tão querida, mas por onde ele passou ele foi campeão, ergueu taça, ponto.
Agora, eu concordo no sentido de que ele fala, em 2020 o combinado era esse, mas 2020 era uma outra situação. A família do Abel estava em Portugal, era pandemia e tal. Nos outros anos, talvez também. Esse ano não. Esse ano, acho que a situação ela precisa ser analisada dessa forma. E antes do Everton e o Pedro, só uma observação. Ele sai 10 dias depois de todos os jogadores já estarem em férias. Para projetar, conversar com a Leila, com o Anderson Barros, para contratar esse ou aquele jogador, isso daí você pode fazer online, em qualquer lugar do planeta, né? Inclusive, nesse momento, se surgir alguma ideia boa, ele pode simplesmente passar a mão no telefone e ligar para a Leila e falar: Leila, eu acho que vamos tentar, né? Não precisaria estar aqui em São Paulo para fazer isso. Agora, na hora em que o time volta a treinar, e ele sendo um treinador mais bem pago do Brasil, não é? Depois do Ancelotti, que é o técnico da seleção, eu acho que ele tem que estar com a mão na massa ali, cara, preparando o time. Opa, são quantos dias até a estreia aí? Treinando 9? 9 dias, é o que todo mundo tem, pô. 9 dias são 9 dias. Treina o time. Pô, isso daqui não tá legal, muita bola longa, então vamos colocar mais a bola no chão, né? Vamos trabalhar melhor os laterais. Vamos jogar só com volante ou vamos jogar sem volante? Vamos jogar com 2 atacantes, fazer um quarteto no meio, né? E o Fux vai ser realmente o volante ou vai jogar de zagueiro, ocupando a vaga do Murilo? É o dia a dia, entendeu? Não, mas aí o PDV falou um negócio curioso. Mas ele confia nos caras, nos portugueses que estão com ele. Mas eu sou o presidente do Palmeiras. Eu sou o Leilo Pereira. Eu quero o cara que eu contratei no dia a dia. Eu não quero o assistente dele. Senão eu não preciso do Abel. Eu economizo essa grana e fico com um assistente. Pra mim não casa esse negócio. E eu tô com o Paulo do Vale, Everton e Pedro. Tudo que acontecer em 2025, eu acho que o cara não deveria dar uma brecha dessa, né? Até por respeito à instituição. Gente, estou aqui, já que ele gosta muito de falar sempre na primeira pessoa, né? Que ele é o tudo, ele é o bambambam, e ele é muito bom mesmo. Não tão bom assim, porque ele acha que é o maior técnico do universo, mas tudo bem. O ego dele é muito grande. Mas ele poderia, na primeira entrevista, falar: olha, todos sabem que as minhas férias são assim, assado. Eu estou abrindo mão e abri mão das minhas férias para iniciar esse projeto ao lado dos jogadores no dia da apresentação da equipe do Palmeiras. Só uma observação para depois não perder o que o Paulo do Vale falou. Rapazes, à vontade aí para analisar essa questão também, Pedro e Everton. Não, a gente está discutindo aqui algo que eu não sei se vocês vão lembrar, mas em setembro de 2025, no último setembro passado, a gente teve uma data FIFA que aconteceu a mesma coisa. Ele acabou ficando mais tempo que os atletas, retornou até um pouco tempo depois, porque ele teria ido a Portugal para resolver alguns problemas. Nada foi, inclusive, oficialmente detalhado do que ele teria ido fazer, mas ele acaba se ausentando de alguns dos trabalhos no Palmeiras. O fato é que o ano passado, eu não vou nem me alongar muito nisso, mas o ano passado foi um dos, se não o pior ano, em relação a rendimento e aproveitamento do Abel no Palmeiras. O Palmeiras não ganha absolutamente nada. 3 vice-campeonatos. Se há combinado ou não há, muito indo na linha também do que vocês falaram, do que o PDV disse, tinha que partir primeiro dele. O trabalho na temporada 2025 foi abaixo, a gente não trouxe nenhum título para nossa torcida. Eu tenho que estar ali antes, eu tenho que... E a gente não tá falando de antes muito tempo. O Palmeiras estreia sábado que vem contra a Portuguesa. A reapresentação é na segunda-feira. A gente tá falando de 5 dias. São 5 dias de trabalho para você começar um campeonato Nem paulista. 9, né? Eu fiz a conta de 9, se fosse hoje, como o Santos, né? Que se representou. São 5 dias de trabalho no caso do Palmeiras e que pode não contar com o seu treinador em alguns desses dias. Perfeito. Então, acho errado, principalmente por parte do Abel. Se há o combinado ou não há, a gente também não sabe, mas em um ano que o Palmeiras foi campeão de tudo ou ganhou títulos, isso se responde em acontecer, até assertivo. Tudo bem, mas como foi na temporada passada, bem errado. Ô Pedro, muita gente chamando a gente de hipócrita, principalmente essa minha fala aqui, né? Tem também o PDV aqui na mira.
vocês não têm que ficar cuidando da vida do clube. Não, eu não estou cuidando da vida de clube nenhum. Eu só estou dando a minha opinião, porque eu acho que ambiente profissional é ambiente profissional. A gente está aqui para isso. Né? Aí eu escrevi aqui, mas se o chefe liberou, tá liberado. É por isso que o Brasil não vai para frente. Não tem essa questão do chefe liberal, não. É o meu trabalho. Então, se o presidente do clube chega e fala assim, você pode vir só na metade do ano, tá, Abel? Eu falo, não, eu não quero a metade do ano. Eu estou pago para fazer o meu trabalho. Vocês podem estragar tudo aí, né? Podem estragar mais do que eu estraguei em 2025. Agora, os Abeletes, olha, eles saíram. Tá bom, Abeletes, a gente vai ler tudo aqui que vocês estão mandando, tá? Fiquem tranquilos. Vai lá, Pedro. É isso, Quesada. Eu concordo com você, concordo com o Everton e também com o PDV. Eu acho que, além para mim, isso é uma falta de respeito com o clube, tá? Com o Palmeiras. De chegar atrasado, assim, se isso de fato se confirmar. Principalmente de um técnico que foi, e aí a gente pode conversar se foi justo ou não, mas o fato é que aconteceu de durante o ano de 2025, muitas vezes em data FIFA, o Abel Ferreira ter sido muito criticado pela torcida do Palmeiras por ter dado folgas, além do necessário, entre aspas, necessário na visão da torcida, eu digo, né? Para os jogadores, para o grupo de jogadores e para ele mesmo, né? Então, ou melhor, o Palmeiras ter dado essas folgas, né? Então, eu acho, Quesada, que principalmente depois de um ano catastrófico, como foi o ano de 2025 para o Palmeiras, que foi, é sempre importante lembrar, vice-campeão paulista para o maior rival, perdendo o primeiro jogo da final em casa. Foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil, perdendo também em casa. Foi vice-campeão brasileiro com literalmente o Abel Ferreira desistindo do campeonato nas últimas rodadas e foi vice-campeão da Libertadores para esse mesmo Flamengo, vendo o Flamengo, que enquanto o Palmeiras já era tricampeão da Libertadores em 2021, o Flamengo tinha 2 títulos, em 81 e em 2019, e viu esse ano o Flamengo ultrapassar em número de títulos agora, tetracampeão, maior campeão da história da Libertadores como representante brasileiro, e poderia ser o Palmeiras nessa função. Então era um ano de fato para que as coisas no Palmeiras, na minha opinião, acontecessem diferente, que as pessoas ali de dentro do clube parassem e pensassem, esse ano não, esse ano a gente vai todo mundo voltar o mais cedo possível, vai trabalhar porque a gente precisa dar uma resposta dentro de campo. Os Abeletes estão aqui mandando mensagens pra gente, tá? Ó, esses jornalistas querem pautar coisas que o clube, que interessam só ao clube. Aí você também não pode opinar, porque só interessa ao clube, então você não pode falar e a gente também não. E não é assim que funciona, né? Abel Ferreira inicia o trabalho no dia 7 de janeiro. Vocês pegam muito no pé do Abel. Deixem de ser hipócritas ou deixem de hipocrisia. Abel começou férias depois e atua nas negociações das contratações. É isso que eu expliquei. Pode estar de férias trabalhando, não tem problema nenhum. Eu tava de folga um dia desse, estava preparando o programa do dia seguinte. Então, e não vai cair um braço fazendo isso. O que tem a ver o salário? Ninguém falou de salário aqui. Quesada hipócrita, o time volta e começa por avaliações médicas e físicas. Não, já tem trabalho com bola, amigo, porque já estreia, como lembrou o Everton, aí na próxima semana. Não vai ter treino nenhum, então vai jogar contra a Portuguesa na estreia sem treinar. Os caras pegam, já vai direto de casa, os caras vão direto pro estádio, é isso? Não vai ter treino, é isso? Ninguém treina mais. Bom, gente, sabe o que é? A gente tem que saber dividir. O Abel é um super vitorioso. Sim. O cara é craque demais, né? Ele ganhou 10 títulos em 5 anos. Tem time que ficou 5 anos sem ganhar nada, né? 6 sem ganhar nada, 7. Time que tá há 15 anos. Tem time que tá há 15 anos, 9, 10, né? Então o cara realmente é um monstro. Agora ele tem que saber dividir as coisas. Isso não exime o técnico do Palmeiras de críticas, né? Eu não sou baba-ovo do Abel. Aqui tem um monte de baba-ovo do Abel, tá tudo certo, cada um baba-ovo para quem quiser. Mas eu reconheço a capacidade do Abel, e é por isso que eu cobro bastante o Abel, porque eu acho inadmissível o tamanho do Abel e o tamanho do Palmeiras, do projeto do Palmeiras, passar um ano em que a torcida comemora o trivice. Foi trivice, né? Pois é. São 3 vices, não são? São. Se trazer para um recorte maior, em 2 anos, um campeonato paulista. De 24. De 24. Pois é, e em 2024... Se acha que isso é normal, então tudo bem. Eu respeito quem acha que isso é normal, tá? Eu respeito. Em 2024, o Palmeiras, é importante lembrar, é eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Não chega nem a disputar, né? Eliminado pelo Botafogo em casa, no Allianz Parque.
Então o Palmeiras já vem de anos, né? Já vinha desde 2021 do último título, que o Palmeiras não chegava a uma final de Libertadores. E aí chega esse ano. Eu também tô falando aqui, não é que seja fácil chegar na final da Libertadores. Se fosse fácil, todo mundo chegava todo ano, não é o caso. Mas por investimento do Palmeiras, para tudo aquilo que se espera do trabalho do Abel Ferreira, que é um grande técnico, eu acho pouco. Acho muito pouco um campeonato paulista nos últimos 2 anos. Só um detalhe, cada um tem uma opinião a respeito do tema, e tem muito palmeirense que tem a mesma opinião do Quesada. A minha também vai um pouco nesse sentido, apesar de entender que a figura do João Martins ela é muito representativa também no Palmeiras hoje, mas eu vou muito na visão de que é a mensagem que se passa, né? Que o Abel poderia passar numa oportunidade como essa, só isso. Mas essa não é uma opinião porque a gente é contra ou a favor, porque tem muito palmeirense também que vai por essa linha. Tem muito palmeirense que pega no pé do Abel há muito tempo dessa história de folga. Sim. De que folga demais, de que então assim, não tem nada a ver com linha de você torce pra esse, você é contra esse, não. Tem muito palmeirense também. Hoje tem duas frentes do Palmeiras, né? De torcedores que estão pegando no pé do Abel, que acham que ele tá devendo, e outros que, por uma enorme gratidão, ainda acham que o Abel tem todo esse crédito e pode fazer o que bem entende com o clube. Se eu fosse palmeirense, eu colocaria o Palmeiras acima do Abel. Certo? Sim. Eu acho que tem palmeirense, e respeito a opinião também. Boa parte da torcida coloca, inclusive, o Palmeiras acima do Abel. Isso. Agora, tem uma parte, hoje, essa é uma visão que eu tenho, que talvez, por tudo que o Abel fez e pode fazer ainda e representa, e aqui tá falando um cara que há um bom tempo acha que o Abel talvez seja o maior treinador já da história do Palmeiras e que acha o Abel um fenômeno, mas talvez coloque o Abel hoje acima da própria instituição. Aí vai de cada um, tá? Eu tenho uma visão atual de que o Abel está devendo. E dentro disso, ele precisaria passar um recado e talvez mas são dias de avaliação. Cara, aparece lá. Vê os caras trabalhando. Dá bom dia, aparece lá pra dar bom dia. Tô aqui já tô observando aqui vocês. Tô vendo. Pô, o Abel é o cara que botou GPS nos caras pra saber o tempo de sono que eles fazem por dia. O Abel é o cara que já cobrou o Flaco Lopes de também ter problema de acordar tarde. Então, assim, às vezes o exemplo ele precisa vir na prática, né? É isso que eu falo. PDV, e a gente não ser oportunista também de só criticar depois que a coisa acontecer, né? O Palmeiras pode bater campeão de 4 títulos e aí a gente fala, poxa, tava certo o Abel não ter treinado. Talvez não precisasse realmente do Abel, né? Sim. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Abel é o cara para mudar essa coisa. Para mudar a história de um Palmeiras que venceu apenas um título em 2 anos. Aí um cara falando aqui, larguem mão de serem idiotas, vocês querem que o Palmeiras ganhe todo ano? Não, eu não quero que o Palmeiras ganhe nada, não estou falando nada disso. Só estou dizendo que se o projeto é um projeto que gastou 700 milhões no ano passado e não ganhou nada, e vocês acham que isso é normal, então tá tudo certo. Tá vendo o Flamengo eu não vou discutir, tudo, né? Não vou discutir vendo o Flamengo isso, ganha tudo bem. tudo. Se o palmeirense acha que é normal ficar 2 anos ganhando só um paulistinha, que inclusive foi um termo criado por um ex-presidente do Palmeiras, chamando o paulistão de paulistinha, tá tudo certo. Quem que sou eu? Vou discutir, tá ótimo. Tem gente que ganhou o Campeonato Paulista e tá comemorando bastante aí. Pois é. Ô, Quesada, só pra confirmar a informação aqui, ó, Bruno Migliozzi acaba de me mandar no WhatsApp que o Abel Ferreira se reapresenta dia 6 de janeiro. Dia 5 de janeiro são exames médicos da equipe do Palmeiras. O Palmeiras se representa domingo, né? Dia 4. E o Abel, então, 2 dias depois. Tá bom. Então que venha e faça esse time jogar mais bola, porque nesse ano, né? Agora, por exemplo, se você, palmeirense, acha que é certo o time abandonar o campeonato faltando 4 rodadas para o encerramento, então eu tô numa outra linha de análise, tá? Eu acho um absurdo um time fazer 34 rodadas num brasileiro de 38, tá? 34 de 38 rodadas. Fazer um campeonato que até então era sério, e abandonar nas últimas 4 rodadas porque achava que ia ser campeão da Libertadores, eu acho isso daí um erro gravíssimo, cara. Gravíssimo. Ainda mais um campeonato tão equilibrado como o brasileiro, né? Que vê o Ceará em 38 rodadas passar 15 minutos
na zona do rebaixamento e cair. E cair. Mas tudo bem, palmeirense. Ganharam bastante, não quiser ganhar mais também, tá tudo certo. Né? Sim. É isso, tá bom. Podem ficar com o Abel Isso, aí, não se, tem? se o título é o Abel. Não tem problema nenhum. Tá bom, por mim Eu tô também. aqui falando porque assim, eu tô... Não fui eu que falei dia 7 não, o Rubão, foi um ouvinte que falou dia 7, tá? Foi um ouvinte que falou dia 7 e eu li só aqui o que o ouvinte falou e vai ser no dia 6, tá? Não tem nada de desmentido aqui não. Vamos fazer um negócio sério, vocês não precisam concordar com a minha opinião. Vocês são abeletes, né? Se tirar uma foto dos Países Baixos, vocês vão aparecer lá com o Abel, né? Porque é normal, é assim. Não, acontece, às vezes acontece, né? Os caras não conseguem enxergar além da, né? E tem uma turma que acha realmente que e esse é um negócio que a Leila Pereira conseguiu colocar na cabeça de alguns palmeirenses menos brilhantes, né? Que algumas pessoas têm algumas capacidades cognitivas inferiores, né? De que o Palmeiras só existe depois que ela assumiu o Palmeiras. Quer dizer, antes disso, o Palmeiras não teve academias de futebol, o Palmeiras não teve craques, o Palmeiras não era um clube vencedor, o Palmeiras não encarou o Santos do Pelé, e era um dos poucos times que faziam isso. O Palmeiras não teve jogador campeão do mundo. O Palmeiras não foi criado em 1914, ou seja, não existiu o Palmeiras. Não era tricampeão da Copa do Brasil. Não, nada disso. Não existiu o Palmeiras. O Palmeiras só existe depois que a Leila assumiu e a chegada do Abel. Eu não vejo futebol dentro desse prisma, tá? Eu conheço a história do Palmeiras e eu posso me sentar com qualquer palmeirense e discutir horas e horas e horas a linda história do Palmeiras, tá? Então eu acho que a gente tem que dar o peso às coisas devidas. Ninguém disse aqui que o Abel não é um dos caras mais importantes da história do Palmeiras. Claro que é. O cara ganhar 10 títulos em 5 anos, provavelmente é o maior técnico da história do Palmeiras. E é exatamente esse o ponto também. E é por isso que a cobrança é deste nível. O cara para que ele trabalhe direito, trabalhe mais. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras e precisa ser cobrado como o maior treinador da história do Palmeiras, tem que ser cobrado. Que é de fazer um bom trabalho num ano em que ele tinha um elenco suficiente para isso, que é de não perder um título paulista para o maior rival, perdendo a primeira partida em casa, que é não ser eliminado na Copa do Brasil para o maior rival, perdendo em casa. Então, o Abel precisa ser cobrado por isso. Isso não significa que ele não é o maior treinador da história do Palmeiras, porque já passou o Felipão e eu acho até que faz algum tempo já que passou. Isso, ele se colocou nesse posto de maior técnico da equipe do Palmeiras e o sarrafo vai seguir lá no alto sempre. A gente não vai deixar. As críticas são maiores ainda mais para ele agora, porque vem de 2 temporadas abaixo com apenas um título. E não tem como mudar isso. Até dando um exemplo do ano passado, a gente até falava bastante sobre essa comparação em relação a tempo lesionado, Neymar e Lucas. Há uma diferença muito grande do Neymar do Santos para o Lucas do São Paulo. E aí até por isso a nossa cobrança é muito maior em relação ao Neymar. Também por causa disso a gente começa com uma cobrança muito maior em cima do Abel Ferreira essa temporada. E eu acho que eu falei isso na nossa projeção, né? Eu acho que vai ser impossível o Palmeiras fechar o ano de 2026 sem ganhar um título. Também acho. Ele vai ganhar algum título. Eu acho, tá? Posso estar errado. Aí você, palmeirense, pode me cobrar também no final da temporada e falar, tá vendo? Você errou, você falou que o Palmeiras ia ser campeão de alguma coisa e não ganhou. Enfim, eu não vou fazer o Palmeiras ser campeão, não. Mas eu acho que vai ser muito difícil o Palmeiras passar a 3ª temporada e é o término de 2026. Vamos imaginar que a gente esteja em dezembro de 2026, no último Sport em Debate de 2026. A gente tá num dos primeiros, né? Estamos no segundo, inclusive. Hoje é dia 2. Eu acho que dificilmente a gente vai estar aqui, esse quarteto aqui e tal, falando sobre mais um ano do Palmeiras sem título. Eu não acho que vai acontecer isso. O Palmeiras vai ser campeão de alguma coisa. Não tô falando de Campeonato Paulista não, tá? Porque Campeonato Paulista pode ser que ganhe e tal. Eu tô falando de coisa nacional e internacional, ou seja, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. O normal é o Palmeiras ganhar um desses 3. Eu acho isso, até eu posso estar errado, mas o normal eu acho que é ganhar alguma coisa desses 3. Mudar mudar a chavinha em relação à montagem do elenco, né? Melhorar o nível do elenco, trazer jogadores mais preparados
E o Abel entender o seguinte, ele não tem que criar o jogador pode sim já chegar preparado e agregar a experiência que tem para formatar um time mais experiente, que foi a reclamação do Abel em 2025, que em alguns momentos faltou experiência, mas foi ele que contratou todo mundo, pô. E foi ele que mandou os caras experientes embora. Ah, mas não dava mais questão pro Zé Rafael continuar, não sei. Aí vocês estão dizendo isso daí. O Zé Rafael era um cara experiente. Ah, mas o Mike e o Marcos Rocha já não davam mais, não sei. Aí vocês estão dizendo, eram os caras experientes. Ah, o Dudu já deu, né? Já tinha dado já, né? Não sei, vocês é que estão dizendo. O Rony também não dava. E tantos outros experientes que deixaram o clube, entendeu? Então não adianta reclamar de experiência se você tinha e depois não conseguir trazer essa experiência porque olhou para um lado do mercado que não resolveu nada. Aníbal Moreno, com todo respeito, não é jogador para Palmeiras. O Martínez precisa melhorar muito o nível dele para realmente fazer a diferença. Sousa, Facundo Torres, Elvin, Felipe Anderson, né? O Fux até que passa, vai, né? Tirando aquele recorte do jogo contra o Chelsea, que não jogou absolutamente nada, sim, num jogo crucial, né? Ele e o Mikael falharam bastante, mas pegaram também ali um rabo de foguete danado, porque 3 jogadores super titulares estavam fora daquele jogo, os 2 zagueiros, o Gomes e o Murilo, e ainda o Piquerez, ok? Mas assim, de extraordinário, quem que o Palmeiras trouxe aí? O Paulinho é um cara super diferente, tá machucado. O Vitor Roque acho que foi uma baita contratação e o Andrés Pereira também. Só que o Andrés agora não vai ter a desculpa, tá começando uma temporada inteira para ajudar o Palmeiras, né? Ao contrário de ter chegado no meio da coisa, né? Da coisa acontecendo. Às vezes não é fácil o cara também em poucos meses se adaptar. Ô, Quesada, só um detalhe. Aí quem quiser comparar situações e achar que isso tem um peso ou não, compare. Mas eu só trago a informação. Hoje, durante as férias, o Felipe Luiz esteve com o Boto e ambos assistiram a Gil Vicente e Sporting em Portugal. Inclusive o Sporting já foi time do Abel Ferreira enquanto jogador. E eles realizaram em algumas reuniões. Eu sou contra trabalhar nas férias, tá, Quesada? Você falou aí, eu sou contra. Mas aí cada um pode comparar aí a situação, Abel, Palmeiras. E lembrando que o Flamengo foi o último time a parar de jogar em 2025 por conta da disputa do Mundial. O Flamengo só volta oficialmente a trabalhar no dia 12 no Ninho do Urubu por conta disso. Então já quase que batendo a porta do Campeonato Brasileiro. Mas hoje o executivo de futebol do Flamengo e o treinador estavam juntos, reunidos, projetando e assistindo a um Gil Vicente e Sporting. E aí cada um faça o juízo de valor dessas duas situações. O Nelson Pessoa, que é palmeirense, está dizendo o seguinte: os melhores jogadores foram contratados por Alexandre Matos, Abel, Leila e Barros. Os melhores jogadores foram contratados por Alexandre Matos, ponto. Abel, Leila e Barros contrataram 20 para acertar 1. O Nelson, também não é assim que todos os contratados pelo Alexandre Matos foram grandes acertos, não, hein? Tem uma lista aí que se você for pegar na época do Palmeiras aí... Vou nem lembrar a lista, porque a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas vocês que são palmeirenses, vocês têm isso na memória aí, mas, né? Ricardo Menezes Cupertino, olha, Quesada, o Abel é um grande sim, é vencedor sim. Mas em 2025 o Abel foi incompetente, foi ruim, foi péssimo dos péssimos e o Palmeiras gastou 700 milhões. Tá aqui, tá? Aqui. O Diogo José Costa Filho mandando aqui mensagem pra gente, parabéns à equipe. E outras tantas mensagens que a gente tá recebendo aqui, tá? Muito bem, muito obrigado. É isso aí. Que o Palmeiras tenha sorte, que o Abel trabalhe bastante. PDV, é verdade, férias são férias. Algumas profissões, como as do futebol, aí você precisa estar ligado, que por exemplo... assistiu o Abel um joguinho... tá lá em Braga agora comendo um bacalhau e tomando um vinho do Porto, tá? Aí ele fica sabendo que quem tá atrás do Gerson é o Cruzeiro. Opa, pera lá. Leila, tudo bem, Leila? Desculpa te ligar esse horário aqui, 8 da noite aqui já, né, de sexta-feira. Aí, né, aqui já 1 da manhã, né, estamos com 4 a mais aqui, na meia-noite aqui, tá? É o seguinte... Fiquei sabendo aí um movimento de mercado. O Cruzeiro tá atrás do Gerson? Não. Vamos ver isso daí. Já aciona o Anderson Barros aí. Vamos atrás do Gerson. Obrigado, viu, Lê?
Tá, obrigado. Abraço. É isso. Isso é assim. É assim que você vai conseguir dar a volta num grande adversário. Sim. Ou não é assim? A propósito, palmeirense, eu conheço mais a história do Palmeiras do que vocês. Foi assim que o Palmeiras deu um belo de um chapéu no São Paulo e no Corinthians e trouxe o Dudu. E durante 10 anos foi o ícone do Palmeiras, o símbolo da virada palmeirense. Saindo de dias de inglória e chegando a ser esse gigante do futebol brasileiro. Entendeu? Por quê? Porque os caras do São Paulo e do Corinthians achavam que estava tudo certo. E aí o Alexandre Matos foi super rápido e deu a volta nos dois, num dos maiores chapéus da história, né? Então, se a gente conhecer um pouquinho da história, a gente vai entender o início da nossa conversa aqui, entendeu? Ninguém está querendo tirar as férias de ninguém. A gente só está dizendo que quem dorme no ponto perde campeonato, tá? Vamos para uma rápida parada, que eu já falei muito nessa abertura aqui, PDV. Tirar umas férias, Cassadinha. Vou tirar umas férias, eu volto segunda-feira, tá bom? Tchau. Rede Bandeirantes de Rádio.